Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelas suas intenções, aquilo que você escreve no comentário desse vídeo aqui no YouTube. Seja bem-vindo, você que se inscreveu nesse canal do YouTube. Conte sempre com a minha oração e eu convido você também a rezar por mim. Você que também marcou o sininho lá para receber uma notificação sempre que postarmos um novo conteúdo. Muito obrigado. Esta é a nossa família, esse nosso grupo de oração que se reúne para rezar através da internet. Convido você novamente nesse dia a pegar a sua Bíblia e vamos rezar juntos. O Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22a. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Quando Jesus envia os seus discípulos em missão, Jesus traz presente estas palavras. A mesma missão do Cristo também é a nossa missão. Buscar essa libertação, esse desprendimento das coisas do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus nos coloca aqui para realizar uma missão. É como que esse resgate. Nós precisamos resgatar as pessoas para Deus. Vou dar apenas um exemplo para que a gente possa compreender. Por exemplo, quando chove muito e existem pessoas que vivem à beira de rios e a água começa a subir, o que acontece? Estas pessoas precisam ser resgatadas. Por quê? Porque senão elas acabam morrendo. Na nossa vivência espiritual é assim também. Pessoas que estão sendo levadas pelas drogas, pessoas que estão sendo levadas pela prostituição, pessoas que estão sendo levadas pela fofoca, pessoas que estão sendo levadas pelas brigas, e assim poderíamos citar muitas coisas. Pessoas que são levadas embora. Mas antes que elas sejam levadas embora, nós precisamos resgatar estas pessoas. Porque aquele que está perto do problema muitas vezes não consegue visualizar o problema. É como quando nós ficamos querendo fazer uma leitura de algo que está próximo de uma parede e nós colar o rosto na parede, nós não vamos conseguir ler. A partir do momento que nós nos afastamos, sim, aí conseguimos visualizar o todo e conseguimos fazer a leitura.
Agora, se nós ficarmos ali com o rosto colado na parede, não conseguimos fazer a leitura. Assim são as pessoas que estão enfrentando um problema. Elas ficam tão próximas do problema que não conseguem visualizar o todo. Então elas não conseguem mais agir racionalmente. Elas agem simplesmente pela emoção. E aí você que está um pouco mais longe, que consegue visualizar mais coisas, precisa ir lá e resgatar esta pessoa. Retira um pouco essa pessoa daquele problema, para que ela também possa se dar conta do que está fazendo. Converse com essa pessoa. Assim como a própria palavra de Deus nos ensina, se você não consegue sozinho, chame mais uma ou duas pessoas. E assim nós vamos nos orientando. O Cristo trabalha assim conosco. Ele precisa nos retirar de muitas realidades para que nós possamos ver a salvação. E aí está aquilo que o texto nos ensina. A missão de Jesus também é a nossa missão. Por isso, hoje se cumpre novamente a palavra da Escritura. Ali Jesus ensinava. Muitos o elogiavam porque gostavam de ouvir as suas palavras. Mas não basta gostar de ouvir palavras. É preciso aprender. Assim como numa sala de aula. Como esse professor ensina bonito, ele fala bonito. Mas e o que você aprendeu? Nós precisamos aprender para a vida. Como na sala de aula, assim também na nossa vida, na sala da nossa casa, aí no ambiente de trabalho, o que nós vamos aprender para também fortalecer os nossos laços de amizade, fortalecer também a nossa vivência espiritual. Nós precisamos nos aproximar do Cristo. Ali estava Jesus, rezando com as pessoas. E ele pega o livro e encontra a passagem no profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, e aí a missão, para anunciar a boa nova, levar o Evangelho às pessoas. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, daqueles que estão presos, libertação daqueles que estão presos nas drogas, nos vícios, e aí é todo tipo de vício. Vivem muitas vezes essa escravidão. Aos cegos, a recuperação da vista. Aqueles que até corporalmente conseguem ver, mas não conseguem absorver aquilo que estão vendo, são como cegos. Muitas vezes a gente diz, mas você não está vendo? Será que só você não percebe? Essas pessoas estão cegas. Por isso nós precisamos proclamar a eles essa recuperação da vista. Precisamos auxiliá-los para que eles possam enxergar. A libertação dos oprimidos, as pessoas que estão sofrendo porque as outras pessoas o oprimem. Precisamos nos dar conta, dizer, olha, tal pessoa está te maltratando. Você precisa sair dessa situação. Proclamar o ano da graça do Senhor. Dizer, assim como nós temos este ano de 2021, diante de tantas dificuldades que nós vivemos no ano 2020, o Papa Francisco consagra o ano de 2021 a São José, esse pai providente, esse pai que cuidou da Sagrada Família, assim como nós precisamos cuidar das nossas famílias, dos nossos trabalhos, das nossas coisas. Cuide bem, mas cuide com os olhos voltados para Deus. Peçamos a bênção em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.